Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer momento para você que está aqui acompanhando a TV Comunitária conosco mais uma vez. Infelizmente, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que poderia ser muito melhor, falar de educação, de direitos humanos, numa outra perspectiva, mas lamentavelmente o governo do Distrito Federal nos impõe aqui uma agenda e um debate que é exatamente de questionamentos, de lamentar e também da gente se indignar com as medidas que o governo federal tem adotado com relação à greve dos professores e dos orientadores do Distrito Federal da rede pública. Então nós estamos aqui com... Aí ontem eu fiquei pensando quem é que poderia falar disso conosco, né? E aí, claro que de imediato me vem aquela figura que é emblemática e que eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo, que é o professor Zé Geraldo, o nosso ex-reitor da UNB, ex e eterno reitor da UNB, e que está aqui conosco. Mas eu sou Rosilene Correia, professora aposentada, vice-presidenta da TV Comunitária, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos bem claros, já foram louros, mas agora castanhos bem claros na altura dos ombros, olhos castanhos, eu estou usando uma camisa branca, tenho 61 anos, o que mais? Acho que é isso, que dá aí para você então acompanhar aqui conosco quem é essa mulher que está aqui mais uma vez ao longo dos meus anos, professor Geraldo. Assim, eu falei ontem que me lembro que quando eu fiz magistério, né, portanto uma garotinha, e que a luta da educação já era muito isso, né? Assim, os nossos itens da nossa pauta são muito parecidos ainda lá com os anos, início de anos 80, quando eu fiz magistério em Anápolis, na Escola Normal Professor Faustino, e desde então que a luta é a mesma, né? Mas é isso, e para isso que estamos aqui. Então, seja muito bem-vindo, professor Geraldo, e lembrando assim, o professor Zé Geraldo, ele está sempre muito aberto, e ontem eu liguei para ele, na hora ele já se colocou à disposição para estar aqui conosco. Então, pode dar o seu bom dia e a gente começa. Então, cumprimentos a audiência da TV Comunitária e desse programa, né, conduzido tão brilhantemente e carismaticamente pela professora Rosilene, né, que é a vice-presidente da TV, né, sempre pautando temas de altíssimo interesse da cidadania, da democracia e dos valores éticos que organizam uma sociedade avançada, né? Então é uma alegria e é uma convocação quando convida, né? Mas é uma convocação, né? É porque na verdade uma necessidade, né, do momento exigindo isso de nós. Ontem, hoje quarta-feira, ontem terça-feira, nós tivemos à noite lá na sede do sindicato um momento que foi muito importante também, que foi exatamente um ato de solidariedade, em solidariedade ao movimento dos professores, ao nosso sindicato. Então o auditório ficou super lotado, muito bem, assim, com representatividades ali muito significativas. O presidente da CUT Nacional esteve lá e muitos sindicatos, movimentos sociais, MST, enfim, movimento estudantil, que é uma forma mesmo, uma demonstração da importância que tem a nossa categoria e também a simbologia que é o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. O Simpro cumpre com um papel na história do DF, na história desse país, em todas as lutas, todas as bandeiras, todos os momentos cruciais para o nosso país, para a nossa democracia, lá esteve e estará o Simpro. Então, por isso que todos esses ataques, eles não são só ataques ao Simpro, à direção do Simpro ou à nossa categoria, mas é um ataque à cidade, à democracia, aos direitos. E aí todo mundo vem acompanhando e de forma assim assustadora, né, como as coisas estão acontecendo, porque o direito de greve é um direito de greve conquistado, né, e aí pela classe trabalhadora. Se a gente for buscar na história como é que isso foi surgindo,
ainda que com outro nome, né? Como é que as pessoas se organizavam, os trabalhadores, as mulheres se organizavam e conseguiam fazer ali o seu movimento, a sua resistência. E aí a gente tem uma Constituição que nos garante esse direito e uma necessidade, porque alguém achar que um trabalhador, e no nosso caso de professores, tem prazer em fazer greve, até porque nós temos depois uma recomposição de calendário. Quantas vezes já passamos o janeiro inteiro em sala de aula, repondo, e por muito pouco de conquista, inclusive. Enfim, então é algo que é inquestionável esse direito, né? Pelo menos nós achávamos. Mas aí o judiciário também começa a achar que não, porque aí determina que 100% da categoria tem que estar em sala de aula, sob pena de sindicato ter que pagar, e aí é bom a gente colocar, não é o sindicato pagar, o sindicato é quem tem a responsabilidade dos cuidados com o patrimônio, inclusive patrimônio financeiro da categoria. Mas esse 1 milhão por dia, quem está pagando somos nós, professoras e professores e os orientadores, enfim, nós sindicalizados. O governo está se apropriando de um recurso que é da categoria. E 1 milhão, né, professor Zé Geraldo? Assim, comenta um pouco pra gente assim, esses absurdos todos aí. Fica à vontade para fazer sua leitura aí desse momento que nós estamos vivendo aqui. Bom, o mais importante é pautar esse tema com as características muito peculiares, não só históricas, como você lembrou, do ponto de vista da presença social e política dos trabalhadores na cena pública, da formação civilizatória, né? Porque, evidentemente, foram os trabalhadores que instituíram a cidadania, nas suas lutas históricas por reconhecimento, por se fazerem sujeitos no processo político da produção da existência social, né? Sobretudo na ascensão do período industrial, quando o proletariado, né, que era insumo do sistema de produção, subcidadania, subhumano, né, conquistou essa dignidade na sua agenda de reivindicações sociais. Conquistou direitos, mas não foram direitos só para si, foram direitos para toda a sociedade. Né? Porque construir a mediação política para o exercício das soluções de conflitos, de tensões que existem no social. Não é por acaso que agora que assume um novo Papa, se autodenominou Leão XIV, exatamente para recuperar do século XIX a tradição de reconhecimento ético da dignidade política da luta sindical. O que fizera Leão XIII, e sobretudo criando um sistema social de leitura da participação política dos trabalhadores, que tem que ser reconhecidos na sua experiência de humanização, né, de dignidade, de participação na distribuição daquilo que ele realiza como construção de riqueza. Né? Então, não é só uma categoria, não é só uma corporação, não é só um órgão associativo. É a história em movimento, conduzida pela participação política dos trabalhadores na construção da cidadania e da civilização. Mas no Distrito Federal é mais. Porque, como você lembra, né, ao se autodescrever, cumprindo o requisito também de cidadania, né, que é a atenção àqueles que precisam de meios descritivos para poderem participar dos debates, né, a autodescrição, né, como acesso, né, à dignidade, uma pauta dos direitos humanos. Né. Você lembrou isso no Distrito Federal, que ativa ainda mais a importância dos trabalhadores organizados, porque a nossa autonomia e nossa representação política é recente. Ela data da luta constituinte. Mas desde a fundação da cidade até 88, a cidade não tinha cidadania plena, porque nós não tínhamos autonomia de governança nem representação política no parlamento. E o que é que fazia o diálogo
social no Distrito Federal. Não bastava a Comissão Especial do Senado, que era um pouco delirante do que se passava aqui, né? Era a Frente Intersindical, principalmente, que se colocava, que se colocava como um mediador político para contribuir com a construção ética da cidade, né? Então, há, no caso da experiência de luta por cidadania e por direitos, a presença, né, de um sindicalismo no Distrito Federal que tem toda a memória das lutas históricas, mas tem um registro muito especial em Brasília, pelo seu papel de representação política que exercitou até que pudéssemos conquistar esse valor, né? E ora, Rosilene, nesse percurso todo, dois fundamentos foram marcantes. Primeiro, que a experiência de luta sindical é uma experiência de autodeterminação. Quer dizer, como força política, o coletivo de trabalho se auto-organiza, se auto-reconhece no seu processo de definir o que são os direitos que reivindica. E o modelo histórico de afirmação dessa autodeterminação é a greve. É a greve. Né? Por isso que, desde então, mencionei a Rero Novaro, de Leão XIII, ali se definia esse direito legítimo. Mencionei a luta histórica em que a greve foi sendo reconhecida como uma forma legítima de formar agendas e de reivindicar direitos, né? Mas toda a legislação de todos os países sempre prevaleceram no sentido de afirmar constitucionalmente esse direito. Como a nossa Constituição atual, de que a greve é um direito autônomo dos trabalhadores e somente eles podem determinar o alcance e os objetivos que ela pode realizar, né? Por princípio, toda greve é justa. Exatamente. E daí a gente pode fazer uma leitura também assim. Bom, lembrando aqui, TV Comunitária, Canal 12 da NET, também no YouTube da TV Comunitária, nas nossas redes sociais. Estou aqui com o professor Zé Geraldo, Rosilene Correia. Estamos comentando um pouco aqui esse cenário do Distrito Federal em torno da greve dos professores da rede pública. Os ataques, na verdade, que essa categoria vem sofrendo aí nas últimas horas, né? Mas a gente sabe também, professor, que nós não estamos numa condição de isolamento desse comportamento de governantes. A gente vê anteontem, na segunda-feira, já foi noticiado, por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo já está decidido que irá privatizar inicialmente 3 escolas como experiência. Paraná já passa por isso, né, com esses ataques. Isso eu estou falando da estrutura física, da gestão. Agora, Alagoas, nós estamos com quase um mês de greve, se não um mês, da Prefeitura também de Maceió. Temos outros tantos estados, mas assim, que a gente destaca muito: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tem sido muito referências extremamente negativas, mas tem Goiás também, é mão pesada, né? Não estou aqui aliviando ninguém, tá, gente? É porque a gente vai se lembrando assim do que são os mais evidentes e mais constantes. Mas a gente teve aí um período, governo Bolsonaro, que foi um forte ataque aos sindicatos. A reforma trabalhista tinha como objetivo claro acabar com o movimento sindical, com a organização dos trabalhadores, né? Não conseguiu, mas com certeza esse projeto continua em curso. Nós temos uma reforma administrativa que não está morta, o projeto está, e a todo momento é ameaça de tramitar novamente. Enfim, e os governos e prefeitos que a gente tem espalhado aí por esse país, que são, digamos que, portadores desse projeto, né? Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem um governador que insiste o tempo todo em afirmar mesmo publicamente a sua posição política, ideológica,
e se afirmar de direita, bolsonarista, ele diz isso, né? Então isso nos leva a crer que tem aí um viés muito político e que ele, inclusive de forma, na minha leitura, aí eu quero que o senhor me ajude, equivocada, a primeira acusação que ele nos fez foi de que a greve era uma greve política. Ora, para mim toda greve é política, tem necessariamente que ser, não pode ser de pirracinha, de picuinha, né? Mas tem que ser mesmo política. Então, assim, tem também um pouco disso, né? Esse cenário todo aí, assim, qual é o papel do Simpro? Nós, claro, que bom, e eu espero que todo sindicato, de fato, tenha um lado na política, né, que de fato seja o lado da classe trabalhadora e que aí facilmente basta olhar as votações em qualquer instância aí do legislativo, a gente vai ver quem é quem nesse tabuleiro, quem vota com quem, a favor de quem, contra quem, né? Então também tem um pouco disso, né? Tem. Combinando vários fatores, né? De um lado, essa condição de hostilidade, né, que se estabelece entre governança e movimentos sindicais, movimentos sociais, movimentos populares, que é uma disputa por hegemonia, né, da capacidade de agir politicamente, né? Um sindicato é uma organização política, né? Tanto que hoje, por conta do amadurecimento do processo de atuação sindical, nós hoje até classificamos, né, a estrutura sindical como uma estrutura de cidadania, sindicatos de cidadania, né, que tem reivindicações corporativas, mas inclui agendas amplas de diálogo com todo o social para assimilar, né, as pautas da emancipação de toda a sociedade, né? Seja como for, né? Acusar de política é inibir uma postura autônoma para poder fazer prevalecer a sua própria forma política de atuar, né? Agora, Rosilene, são duas dimensões, e você usou as expressões que balizam ambas. Uma é que não é necessariamente local, é global, que se enquadra naquilo que se define como questão da gestão econômica da sociedade, quer dizer, a apropriação da riqueza social que é produzida e o modo solidário ou não solidário de apropriação dessa riqueza, né? Que a economia política vem designando por conceitos clássicos, liberalismo, neoliberalismo, ultraneoliberalismo, né? Estamos hoje num contexto global de ultraneoliberalismo, né? A grande potência mundial, isso, né? Exato, e que precisa, né, desmantelar tudo que represente, reivindicar poder de distribuição de riqueza ampla para o social e poder e distribuição de riqueza restrita para grupos autoformados na sua capacidade de se apropriar dos bens sociais, do bem comum, né? Foi a disputa, por exemplo, liberal social na Constituição de 88, que acabou dizendo que, por exemplo, certos bens não são de mercado, são sociais, saúde, educação, não é isso? E são estratégicos para o desenvolvimento da sociedade. Era um momento de ascenso, né, desse modelo. Um novo modelo, né? Mas que não se faz no vazio, porque o processo econômico está conduzido por capacidades muito fortes, porque estão assentadas na acumulação, né, rentista da vida social. Então, esse processo está em disputa no mundo todo, né? E é uma disputa que se faz sobre o orçamento social, né? Para canalizá-lo para os seus interesses. Exato. Subsídios, evasões fiscais, benefícios, políticas de característica protetiva da circulação da mercadoria, né? E restrição a tudo que represente, por exemplo, questionar esse processo. Imagine que a luta sindical questiona de um modo geral porque quer
democratizar, distribuir com equidade e participar do poder político, né? Agora, imagine quando se trata de professores, porque a educação é duplamente um bem econômico, é hoje o nicho mais disputado em escala global. É impressionante, né? Como os olhares... a economia do conhecimento, da informação, né, do saber fazer, né, e que virou fábrica de dinheiro também. Exatamente. Tudo incrementado ainda pelos mecanismos artificiais que eliminam o humano desse processo e impessoalizam a relação política, porque coisificam os trabalhadores. Pensem o GIG, a plataformização. Pense que mesmo nas escalas de mais exigência de presencialidade, já começa uma forma holográfica. Há pouco, em Hollywood, houve uma greve de roteiristas e de atores, porque as suas imagens holográficas estavam sendo perenizadas para dispensar a vida vivida. E as formas tecnológicas de transmissão, que, por exemplo, no caso da educação em geral, pelas plataformas de instrução à distância, não é isso? Então, é uma estrutura econômica canibalizadora. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora, você usou outra expressão, que tudo isso se faz por uma construção ideológica. Exatamente. Né? Que modelo nós queremos. Que mundo a gente quer. Então, a gente já sabe quando se discursa em defesa ou em crítica a esses processos, se as posturas são sociais, são solidárias, se são equitativas, se são fraternas, né? Ou se são egoístas, se elas são apropriativas, possessivas, né? Que querem poder e prestígio para manter esse status quo, né? E a mediação política disso é o autoritarismo. Porque no autoritarismo você dispensa o diálogo, a contestação. É isso que eu queria que o senhor falasse, já aproveitando assim, como é que a gente pode pensar nesse momento o que seria o razoável de se fazer, né? Porque nós, eu digo nós porque como eu sou categoria, então eu me coloco muito nisso tudo, né? Faço parte disso. Mas assim, o que eu sei é que o sindicato foi procurado para saber da disposição do sindicato em participar de uma tentativa de conciliação. Sim. Porque você participar não significa que você está disposto a acatar, simplesmente, mas é exatamente bom diálogo. É exatamente o bom diálogo que não é ameaçar. Que é uma característica que o Simpro tem ao longo desse período, que é do bom diálogo. O senhor já participou várias vezes em outras greves, né, com governos diferentes. Organização, governos diferentes. Governos do PT, governo de PSD, governo de Arruda, governo, enfim. E aí, para nossa surpresa, o GDF, ao ser procurado, diferente do sindicato, ele não colocou a menor disposição para esse diálogo. E que aí saiu, portanto, a posição do judiciário, que foi de acatar tudo que o GDF havia solicitado, que é, repito, 1 milhão por dia de multa, e ainda solicita a autorização para bloqueio das contas e, não havendo recurso nas contas, ainda também poder já se apropriar do repasse, né, da consignação mensal que se tem. E também o corte de ponto. A gente sabe que é uma medida administrativa, porque está em greve agora. A gente sabe também que o governo, até pelo salário que é pago, sabe que se cortar o salário do professor, ele está condenando esse professor a não pagar suas contas, a passar necessidades, etc. e tal. Mas, enfim. E aí, hoje, a notícia que se tem é de uma circular também já
Claro que é para intimidar mesmo, reafirmando isso do corte de pontos. Mas voltando aqui para a conciliação, né? É algo que se espera de qualquer governante, a disposição do bom diálogo, né? Você precisa dialogar com a sociedade, e a categoria e o sindicato que representa essa categoria faz parte dessa sociedade de forma muito organizada. Então, mais do que nunca, precisa ser respeitado, e esse comportamento também é uma demonstração de puro autoritarismo, né? Assim, eu decidi isso, não há diálogo, não faço, e é assim, pronto. E essa é uma condição, né, que é mais acentuada. Você deu vários exemplos. O modelo é comum, né, de supressão da dimensão emancipatória da educação, no sentido de que uma prática que envolve projetos de sociedade, né, ela incomoda do ponto de vista da capacidade crítica que ela realiza, do poder de incentivar o desenvolvimento de consciências de autorreconhecimento, né, que sejam capazes de interpelar o mundo, né? Então, tem esse modelo, mas ele tem dupla face, ele tem uma agenda de transferência de uma atividade que é social para ser privada e, por conseguinte, de canalizar recursos, não para o bem comum, mas para o bem privado, né? E por isso que está se acentuando as diferenças entre os que têm, e são poucos, dos que não têm e que são bilhões, não é isso? Mas tem também essa lógica da necessidade de construir mediações legitimadoras, não é isso? Então, onde a ideologia entra em causa, né? Então, por exemplo, no final, todos têm que negociar, porque até os mais autoritários chegam no momento em que perdem a sua legitimidade. Até os ditadores. Né? Os países em guerra precisam conversar. Exatamente, né? Mas a indisponibilidade que tem a ver, né, com atitudes, né, com personalidades também que têm temperamento. Exatamente. Acaba gerando, né, etapas, né? Então, por exemplo, o governo sabe que vai ter que negociar em algum momento, né? Porque é impossível, né? Sabe que, apesar da construção funcional, até jurídica, né, que é ponto de vista, né, e ponto de vista compartilhado, né, eu li o despacho da magistrada, né, é um ponto de vista sobre o que é justo e o que não é justo. Né? E é também uma leitura de mundo, não é só uma aplicação do direito, né? Porque se fosse aplicar o direito, ele teria que examinar o fim social a que a norma se destina. Né? E o fim social é realizar um bem social, não é um bem nem de governo, que também tem que realizar um fim social, né? Nem de um grupo político ou de uma forma filosófica, ideológica de pensar como é que os bens da sociedade são distribuídos, né? Então, eu diria assim que esta forma, né, que é, num primeiro momento é intransigente, que mobiliza meios, alianças, afinidades, identidades, tanto ideológicas quanto políticas, né? Ela arma como que uma tensão entre antagonismos que não vão se resolver pela violência, não vão se pela repressão, pela ameaça, pelo absurdo do modo como... É nonsense pensar que 1 milhão... As pessoas não sabem o que é 1 milhão. Não é? Assim, qual é o propósito disso, né? Não tem valor material, tem valor simbólico. Exato. Não é? Porque
Mas tem uma estratégia, que é desmantelar uma forma política construída historicamente de representação de setores importantes da sociedade. Né? Eu penso que em algum momento a agenda vai se estabelecer. E nela, né, a possibilidade de discutir com a sociedade alguns valores. Você mencionou várias situações que indicam um movimento de privatização, um movimento de desmantelamento da organização sindical, um movimento de enfraquecimento da capacidade do social de se organizar politicamente. Um movimento, por exemplo, que preocupa os organismos supranacionais e internacionais de garantias de direitos previstos nos tratados e nas convenções. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já fixou diretrizes para a salvaguarda da autonomia da liberdade de ensino e de cátedra, preocupada com os autoritarismos que já vem ocorrendo. Então, já tem um elemento aí que embute a possibilidade de um litígio estratégico em sede de realização de direitos humanos convencionais. Quer dizer que tem uma escala larga para a manifestação, né, de uma luta que é global. Exato. Né? Porque não é um caso pontual. Não né? É um caso pontual. Né? Mas do ponto de vista também funcional, não é só essa luta por direitos em escala global, luta por uma sociedade melhor, luta econômica, né? É também luta por processos que envolvem ser ou não ser democrático ou autoritário. Por exemplo, no rol de coisas que você levantou, que falam em privatização, que uso do direito para desmantelar possibilidades. Você vai lembrar, em São Paulo, por exemplo, que é um dos exemplos que você deu, ao tempo do governo Alckmin, os estudantes passaram a ocupar as escolas. Daqui a pouco não são os professores, são os estudantes. Exato. Né? Para discutir exatamente a sua recusa de uma modelagem de zoneamento das escolas e de privatização. Né? E até o Tribunal de Justiça da Faria Lima, não é isso? Se abriu para ser uma sala de conciliação. E entendeu que quando o estudante ocupa, ele não está reivindicando a apropriação de domínio de um bem imobiliário. Ele está abrindo um espaço político para defender de geração, né? E acabou negociando pela mediação do Tribunal de Justiça, né? Mas essa forma ideológica que é de deslocar para o privado, porque o privado está no limite do interesse financeiro e econômico e, portanto, não tem uma dimensão social de consciência política, não tem compromisso com a sociedade, né? Tem compromisso com a sua conta bancária, a sua conta de investimentos. Né? Nós que somos educação, a gente pode dizer hoje que há uma combinação assim, de interesse econômico e também ideológico, né, em torno da educação, assim, porque coincidentemente quem quer muito ser os donos da educação pública, tirando do Estado essa responsabilidade, do ponto de vista ideológico, são exatamente aqueles, pelo menos do que eu conheço, dos grupos que a gente acompanha e tal, são exatamente aqueles que querem mesmo um modelo de país, assim, um projeto para o Brasil que não é o de atender, não é o de combate à desigualdade, não é, necessariamente não é. É um projeto de domínio mesmo. De domínio, né? E do local ao global. Veja que hoje, por exemplo, entre nós, mas agora nos Estados Unidos, qual é a maior tensão que, por exemplo, o novo governo ultra neoliberal e plutocrata, porque é um governo de milionários que querem né? Muito louco. Investir contra as universidades. Que coisa mais louca. Contra os artistas, contra a cultura. Né? A maior tensão que o governo Trump tem nesse momento é o dissídio que está estabelecendo com Harvard, que a gente sabe que é o centro do pensamento liberal. A referência no mundo. Mas por quê? Porque você também quer capturar, né, um espaço
de manifestação livre de pensamento. Claro. Né? Ainda que aquele pensamento em Harvard seja um pensamento liberal. Sim, né? Porque não necessariamente ele é um, progressista. Ele está contra o autoritarismo, contra a exorbitância apropriativa de um grupo, porque não é porque há um exagero absoluto. Mas aqui também, o primeiro movimento autoritário é alcançar a estrutura educacional, conter o pensamento crítico. Foram os ataques que nós sofremos. Que a universidade sofre, não é? Armando, né? Ainda que a governança possa ser menos visível nessa intenção, mas armando os subterrâneos onde hibernam, para lembrar Humberto Eco, os fascismos eternos, não é isso? Então, esse é um dado. E não vamos dizer assim, você também usou isso ao abrir o programa, lembrando, em relação ao Distrito Federal, mas alguns exemplos, né? As incidências que confirmam essa dimensão ideológica. Por exemplo, além de privatizar, além de conter a capacidade crítica, com ameaças, né? Com repressões, né? A substituição do modelo pedagógico pelo modelo disciplinar. Né? Se você observar, o modelo de escola cívico-militar, que hoje se tornou até uma política nacional, o governo atual está refazendo e retirando, mas até agora, o governo passado foi o modelo. Muito parecido com os clubes de tiro, muito parecido com as políticas de armamentismo, né? É uma articulação entre tática e estratégia, né? De armar É como ir ocupando. E Brasília se tornou declaradamente, há 2, 3 anos, quando o governo anterior, né, criou a Política Nacional de Escolas Cívico-Militares, disse com o governador local ao lado que o modelo de Brasília era o efeito demonstração dessa política. E ele continua. Claro, Aqui mas quando a última manifestação que eu li dele não foi no encontro de professores, foi no encontro de segurança pública. Então a pedagogia não é da autonomia do conhecimento, é da disciplina. E é uma militarização da função educacional. Sim, sem dúvida. Que também foi uma forma de financiar, não é isso? Agentes que não têm nada de educadores e que, todavia, são recrutáveis quando conspirações... Arrumar uma ocupação para atender uma demanda. E que são recrutáveis quando uma conspiração se arma contra a democracia. Não é isso? Eu sou muito assim. As pessoas às vezes falam, Rosilene, você coloca muita responsabilidade para a educação. Mas é porque de fato, eu acredito mesmo no poder da educação. Então, não é por acaso que somos tão atacados. Né? Paulo Freire dizia, a educação muda o mundo. Não porque ela em si seja uma mediação transformadora, mas porque ela qualifica os sujeitos que movem. Ela me provoca a fazer essa mudança. E porque eu me lembro, eu sempre brinco assim, na campanha, em 2022, eu sempre falo muito disso, né, da educação, do poder da escola, desse espaço que a gente tem, que precisa ser melhor usado para essa mudança, né? E aí brincavam comigo, olha, professor não vai querer votar em você, que você está arrumando trabalho demais para os professores, né? Mas é isso, é porque é de uma importância e de uma capacidade, e nós que estamos lá na escola, seja em qual função, desde o porteiro da escola, estabelece uma relação com a comunidade que ela é muito verdadeira, né, de muita parceria. Então, essa relação, ela nos permite um alcance com essa comunidade que nós podemos transformar muito mais, podemos mudar muito mais. Claro. Né? Eu acho que a gente ainda pode. E não é por acaso todos esses ataques. E aí, quero pedir o senhor para a gente ir para as despedidas, mas colocando isso assim, para mim, nós estamos em pleno século XXI, segurando firmemente a nossa democracia,
né, que aqui e acolá está sofrendo ataques, correndo riscos, mas a educação cumpre com esse papel. O Simpro é um sindicato que sempre foi e continuará sendo muito atuante em defesa da nossa democracia. Por isso, para nós é muito inaceitável, né? E acho que é até assim, uma exposição da capital do país, uma atitude como a que o governador atual está adotando. A democracia nos permite isso, então acho que é uma atitude absolutamente desnecessária o que está acontecendo, né? Já temos capacidade para outras formas de lidar com esses conflitos. Exato. E eu, sinceramente, né, espero, né, claro que em relação, por exemplo, ao governador, temos evidentemente visões diferentes de mundo e sociedade, mas eu conheço do processo organizativo sindical da Ordem dos Advogados e de uma atividade jurídica de defesa de direitos. De direitos, a história dele, se construiu prestando serviço aos sindicatos. Então, eu tenho a expectativa de que ideologia à parte, né, sim, claro, como função de governança, né, é um papel, um papel, né, ele poderá se dar conta, né, de que a sua projeção social e política tem que ser feita à luz do percurso funcional que ele realizou como essa atitude não guardião da Constituição, né, e dos direitos. Exato, né? Não é educativo, não é pedagógico. Como um advogado, né, que abraçou causas emancipatórias. Né? Sim. E que, claro, tem as questões que a gente, às vezes, não se dá conta. Por exemplo, aquelas de controle fiscal, responsabilidade fiscal. Mas é o que eu sei, isso é coisa para negociação, né? Não é coisa para retirar de partida, sem conhecer a agenda e negando a luta legítima de quem se sindicaliza e que seu dever político reivindicar. Os direitos não são quantidades, não são artefatos que você estoca em prateleiras burocráticas, são relações. Exatamente. A política é mediar essas relações, né? Então eu tenho esperança, né, de que essa história que forma a biografia do governador atual, como fez dos outros. Você lembrou, eu mesmo participei de mediações com governadores liberais, governadores socialistas, né? E nenhum deles saía do seu papel de preservar o orçamento, o equilíbrio da gestão, mas abriu a pauta para discutir quais as razões e construir alternativas. É o que se espera de um governante. Eu tenho certeza que, quem sabe, esse programa chegue à sua assessoria, não é isso? Tomara que a gente possa ter contribuído. Eu acho que sim. Você tem história política em Brasília e é uma voz de grande interlocução na cidade. Bom, eu quero agradecer, professor José Geraldo, por estar aqui conosco e dizer que hoje, quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a TV Simpro. Então, a direção do Simpro estará aqui, certamente vai poder dar muito mais informações, porque a gente está aqui analisando como quem está um pouco distante, olhando, né, para tudo isso, embora eu seja da categoria, mas vamos receber então os diretores do Simpro e eles certamente poderão nos dar mais detalhes de todo esse processo, desses últimos dias, o que tem acontecido ou não tem acontecido, mas já lembrando que na quinta-feira, às 9 da manhã, teremos mais uma assembleia, que é o momento da categoria estar reunida para avaliar todo esse processo e tomar decisões para os próximos passos. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação e continue conosco. Um forte abraço, tenhamos aí uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, enfim. Mas acompanhe sempre a TV Comunitária, Canal 12.